Eu vou começar introduzindo o nosso trabalho. Bom, no início do século XX foi quando surgiu a administração como ciência, graças ao trabalho do engenheiro americano Frederick Winslow Taylor, que é considerado seu fundador. Sua abordagem é conhecida então como Escola da Administração Científica, que se baseia na ênfase colocada nas tarefas e em sua racionalização. Apesar de que o trabalho ele sempre tenha existido por toda a longa história da humanidade, nunca foi pensado em estudar ou então melhorar. Então Taylor foi um que tomou iniciativa, foi um dos primeiros a fazê-lo. Então deu o nome de administração científica, que é devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência, como a observação e a mensuração, com isso em base aos problemas da administração, a fim de então poder aumentar a eficiência industrial. Taylor ele provocou uma revolução de pensamento administrativo e no mundo industrial de sua época. A sua principal preocupação era eliminar o desperdício e as perdas sofridas pela indústria, e então elevar os níveis de produtividade por meio da aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial. Taylor ele iniciou sua carreira como operário em Medieval Steel e ele passou a capataz e contramestre até chegar em engenheiro, quando ele se formou pelo Steel Institute. Na época, ele vigorava o sistema de pagamento por peça ou por tarefa. Os patrões eles procuravam ganhar o máximo na hora de fixar o preço da tarefa, enquanto os operários eles reduziam o ritmo de produção para contrabalancear o pagamento por peça determinado pelos patrões. Então, foi o que levou a Taylor a estudar o problema de produção a fim de tentar chegar a uma solução justa tanto para os patrões quanto para os empregados. Olá, meu nome é Marielle e nós vamos falar sobre o primeiro período de Taylor. Bom, tudo começou quando Taylor foi trabalhar como operário, numa metalúrgica, e lá ele desenvolveu o estudo, denominado estudo do tempo em movimento, onde ele percebeu que um operário de porte médio, ele não produzia aquilo que ele era capaz de produzir. E com isso, um operário que produzia muito bem, ele poderia ficar acomodado, já que ele recebia a mesma quantidade que alguém que não produzia tão bem. Então o Taylor pensou, a gente pode usar a remuneração como um prêmio ao trabalho, E quem trabalha mais, recebe mais. Aí então ele fez 5 alegações, onde a primeira dela determina que a administração possui 2 objetivos. O primeiro deles é pagar melhores salários, e o segundo, reduzir os custos de produção. A segunda alegação define que antes de produzir é preciso pensar, ou seja, é preciso definir princípios, métodos, experimentos, técnicas e só depois aplicar ao processo. A terceira alegação determina que os empregados eles devem ser selecionados para seus cargos e as suas funções. A quarta alegação ela diz que além dos funcionários serem selecionados para tais cargos, eles precisam também ser treinados para obter as qualificações precisas. E, por último, a última alegação de Taylor define que a administração deve cooperar com os trabalhadores, assim garantindo um ambiente psicológico agradável. Claro, tudo isso para garantir eficiência produtiva. O segundo período de Taylor corresponde à publicação de seu livro Princípios de Administração Científica, de 1911. Ali, ele concluiu que a racionalização do trabalho do operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral, para tornar coerente a aplicação de seus princípios na empresa, como um todo. A partir daí, ele desenvolveu estudos sobre a administração geral, a qual posteriormente foi denominada administração científica. Para Taylor, a indústria de sua época padeciam de 3 males. A primeira era a vadiagem sistemática dos operários, que reduziam a produção em cerca de 1/3 do que seria normal. Para isso, existiam causas determinantes, sendo elas a primeira, o engano dos trabalhadores de que quanto maior o rendimento da máquina, maior seria o desemprego do homem. A segunda era que eles acreditavam que o sistema era defeituoso e forçava os operários à ociosidade do trabalho a fim de proteger os seus interesses pessoais. Após os métodos empíricos e ineficazes utilizados nas empresas, com os quais os operários desperdiçavam grande parte de seu esforço e tempo. Bom, a segunda causa determinante era o desconhecimento da gerência a respeito das rotinas de trabalho e do tempo necessário para sua realização.
A terceira era a falta de uniformidade das técnicas e métodos de trabalho. Para sanar esses 3 males, Taylor idealizou a administração científica ou organização racional do trabalho como uma evolução e não como uma teoria, tendo como ingrediente 75% de análises e 25% de bom senso. Sua implementação deve ser gradual e obedecer a um período de tempo para evitar alterações bruscas que causem um descontentamento por parte dos empregados e prejuízo aos patrões. No fundo, a administração científica é uma combinação de ciência em lugar de empirismo, harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, rendimento máximo em lugar de produção reduzida, desenvolvimento de cada homem a fim de alcançar a maior eficiência e prosperidade. Bom, pena que Taylor não foi tão bem compreendido assim em sua época. Para Taylor, a organização e a administração, elas devem ser estudadas e tratadas cientificamente e não empiricamente. Taylor, ele usa bastante, troca bastante a improvisação, que deve dar lugar ao planejamento e à organização, e o empirismo deve dar lugar à ciência. Então, o mérito de Taylor como pioneiro, ele reside basicamente em encarar tudo sobre a organização, sobre o estudo dela. E ele foi um dos primeiros a fazer toda essa análise completa do trabalho, priorizando bastante os padrões de execução, os treinamentos dos operários, a especialização de todo o pessoal ali da indústria, da empresa e também de todas as máquinas e ferramentas adotadas por esses funcionários, a fim de que todo esse trabalho pudesse ser organizado e planejado adequadamente. Com isso, o Taylor ele procurou aplicar ali toda a administração científica aos padrões de execuções, padronização de máquinas e ferramentas, como eu disse anteriormente. E para isso, Taylor ele aplicou ali alguns princípios básicos. O primeiro deles é o princípio do planejamento, que substitui ali todo o trabalho individual que o operário faz por realmente planejar tudo que ele vem fazendo desde a sua base. Ele também prioriza o princípio do preparo, que ele seleciona ali cientificamente todas as pessoas, todos os funcionários que estão preparados para fazer aquele tipo de trabalho, ou seja, ele traz treinamentos para o pessoal, para os operários, de todos aqueles que estão trabalhando, a fim de que eles possam fazer realmente um trabalho adequado. Ele traz o princípio do controle, onde todos os gerentes, toda a gerência da empresa ou da administração, eles possam ali gerenciar de perto, controlar de perto tudo que os funcionários e os operários estão fazendo. E por fim, ele traz o princípio da execução, onde ali tudo que foi planejado, organizado, tudo que foi controlado possa ser executado com muita perfeição, com muito sucesso, para que realmente possa sair um bom trabalho, onde as duas partes saem ganhando, tanto os empregados quanto os empregadores. E agora vamos ouvir um pouco do Reginaldo, ele vai mostrar pra gente os princípios de Ford. Henry Ford ele iniciou sua vida como mecânico. Ele projetou um modelo de carro. Em 1899, sua primeira fábrica de automóveis, mas que logo depois foi fechada. Porém, sem desanimar, 4 anos depois, em 1903, ele fundou a Ford Motors. A ideia era popularizar o carro, que antes era feito de forma artesanal e destinado a poucos milionários. Ele revolucionou a estratégia comercial da época, ao vender os carros a preços populares e com assistência técnica garantida, quando ainda não havia ruas e estradas adequadas. Entre 1905 e 1910, ele promoveu uma grande inovação do século XX, que foi a produção em massa. Embora ele não tenha inventado o automóvel e nem mesmo a linha de montagem, Ford inovou na organização do trabalho. A produção de maior número de produtos acabados, com a maior garantia de qualidade e pelo menor custo possível. Em 1913, Ford já fabricava 800 carros por dia. Utilizou um sistema de concentração vertical, ou seja, produzindo desde a matéria-prima inicial até o produto final acabado, além da concentração horizontal, mediante uma cadeia de distribuição comercial por meio de agências próprias. Fez uma das maiores fortunas do mundo, graças ao constante aperfeiçoamento de seus métodos e processos de trabalho. Adotou 3 princípios para obter um trabalho ritmado, coordenado e econômico. O primeiro princípio foi de intensificação, diminuir o tempo de execução com o uso imediato dos equipamentos e matéria-prima, e a rápida colocação do produto no mercado. O segundo foi o princípio da economicidade,
reduzir ao máximo o volume do estoque da matéria-prima em transformação, fazendo com que o automóvel seja pago à empresa antes de vencido o prazo de pagamento dos salários e da matéria-prima adquirida. O terceiro, o princípio, é da produtividade. Aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período por meio da especialização e da linha de montagem. Agora, a Maria Inês vai nos apresentar um pouco sobre a visão microscópica do ser humano. Falando um pouco sobre a visão microscópica do ser humano segundo Taylor. A administração científica visualiza o homem de forma individual, ignorando seu fator de ser social e de ser humano. Taylor diz que as pessoas são preguiçosas e ineficientes. Para que haja uma aceleração do trabalho, é necessário uma padronização obrigatória de métodos, uma adoção obrigatória de instrumentos e condições de trabalho. E essas habilidades, elas se competem apenas à gerência. Diante disso, esse esquema que Taylor criou, ele é um esquema de proliferação de trabalho desqualificado, fazendo uma estrutura administrativa monocrática que visa apenas a obediência, ou seja, que os operários apenas obedeçam às ordens vindas da gerência. Diante disso, Taylor e seus seguidores também começaram a pensar nos dois principais elementos do trabalho, que são as características da máquina e as características do homem. Mas essa preocupação ela não se estendeu por muito tempo, pois os engenheiros da época se limitaram apenas nos estudos do corpo humano, nos movimentos e na fadiga. É o que acabou tornando o homem como parte da máquina, como um acessório da máquina, e fez com que os operários ficassem apenas nas linhas de produção e no escritório. Diante disso, a teoria da administração científica também pode ser chamada de teoria fisiológica da organização. Taylor diz que não há uma recíproca entre as máquinas e o ser humano, e que o homem é como se fosse um apêndice da maquinaria industrial. Então, em resumo, os alicerces fundamentais da administração científica foram 4. O primeiro é o comando e controle, onde a gerência ela funciona como uma ditadura benigna, inspirada pelos modelos militares, onde o gerente ele planeja e controla o trabalho, enquanto os trabalhadores executam. Ou seja, o gerente ele deve pensar e mandar, e os trabalhadores devem obedecer e seguir o plano. O segundo alicerce é uma única maneira certa, ou the one best way, que diz que o método estabelecido pelo gerente deve ser a melhor maneira de se executar uma tarefa, e os trabalhadores eles devem seguir esse método sem questioná-lo. O terceiro alicerce é mão de obra e não recursos humanos. Ou seja, a força de trabalho ela é a mão de obra, e essa mão de obra deve ser contratada sem qualquer envolvimento da pessoa na organização. E como na época a mão de obra ela era abundante, a empresa nada devia aos trabalhadores, porém ela esperava uma lealdade deles. E o quarto e último alicerce é segurança, não insegurança. Então, embora os trabalhadores eles não recebessem nenhum reconhecimento e nenhuma responsabilidade, eles tinham um contrato estabelecido e baseado na segurança e permanência no emprego, porque as empresas elas passavam uma ideia de estabilidade dominando o mercado. E isso fazia com que o futuro parecesse previsível, e o destino de cada empresa também. E com a administração científica começou uma luta pela produtividade, que perdura até os dias atuais. Sendo que a produtividade ela é a quantidade de produto obtido do processo de produção e a quantidade de fatores e recursos necessários para a obtenção desse produto. E a importância da administração científica decorreu do fato de ela ter comprovado que existia uma nova maneira de ganhar dinheiro e que as empresas não estavam sabendo utilizar desse recurso. E ela deu tão certo que ela tornou os Estados Unidos na nação mais produtiva do mundo. E mesmo com muitas críticas que a administração científica recebeu, hoje existe uma forte tendência a reafirmar a imagem de Taylor, sendo que alguns autores chegam a apontá-lo como cientista social que interessado pelo comportamento das pessoas e da maneira de enxergar as coisas. Então sabemos que Taylor ele teve uma
profunda influência na vida do século XX e um forte desenvolvimento industrial decorrente das suas ideias. E a sua importância, ela decorre de um simples fato, de que ele deu certo e é cada dia mais atual.